Oiê, tudo bom contigo? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre um dos talvez top 3 tópicos de química mais sensíveis e temidos pelos estudantes, a termoquímica. A termoquímica, então, é a área da química que estuda as trocas de calor nas reações químicas e nas transformações físicas. As trocas de calor, elas podem, por exemplo, quando o calor é absorvido e a temperatura aumenta, a levar uma desordem do sistema, indo do estado sólido para o líquido para o estado gasoso. Do contrário, quando esse sistema perde calor, libera este calor e diminui a temperatura, nós temos uma organização. Vamos do estado mais desordenado, que é o estado gasoso, para o estado líquido, que é aquele meio termo ali, para o estado sólido, que é o estado de maior ordem da matéria. Mas afinal, né, o que é o calor? O calor é a energia trocada entre corpos de diferentes temperaturas. Então, quando eu tenho um corpo quente e um frio, esses corpos vão trocar calor entre si. A energia, ela sempre vai migrar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A energia, quando é absorvida, eu estou absorvendo calor, então eu estou migrando para o estado de maior desordem. Enquanto que essa energia é liberada na forma de calor, eu tenho a diminuição da temperatura e, portanto, estou indo da condensação para a solidificação. A unidade mais comum de calor, que inclusive aparece nas provas e é bom a gente saber, é as calorias e o joule. Uma caloria equivale a 4,18 joules. São as unidades mais comuns e é importante a gente saber elas para a prova, principalmente essa conversão. De novo, como os gases, esse não é só um assunto de química, também pode aparecer na prova de física. Então, se atentem para essa conversão, que ela é extremamente importante. Mas a gente fala de termoquímica, é um assunto extremamente temido por vocês. Mas aonde a gente vê isso no dia a dia? E muito. Nas tabelas nutricionais dos alimentos. Quando a gente olha um alimento, por exemplo, tanto as frutas, né, quanto os alimentos ultraprocessados ou processados, eles sempre têm uma tabela nutricional. E uma das informações relevantes dessa tabela nutricional é o valor energético daquele alimento. E esse valor energético é exatamente isso. É a termoquímica daquele alimento. É quanto de energia ele vai gerar para o teu organismo. É ali que a gente vê muito essa questão de caloria e joules, né? Que nem, por exemplo, a nossa dieta básica, né, é baseada em 2.000 quilocalorias. Então aqui eu só trouxe algumas frutas de exemplos, né, na aula aqui para vocês, indo desde o abacate, que é uma fruta que ela é uma oleaginosa, né, ela tem um alto índice calórico, mas é extremamente saudável e recomendado o seu consumo, quanto, por exemplo, o limão, que é uma das frutas com o menor índice calórico. Lembrando que, aproveitando, frutas são extremamente importantes para a nossa dieta, tá? Usem e abusem delas nas refeições de vocês. Frutas são extremamente necessárias. Por exemplo, uma bananinha de pré-treino, né? Vamos voltar para a aula, então. As energias, né, envolvidas nas reações químicas, elas podem ser duas. Elas podem ser a endotérmica e a exotérmica. A endotérmica é quando eu absorvo o calor para que aquela reação química ela ocorra. Então, por exemplo, a formação da glicose é um exemplo de reação endotérmica. A planta precisa absorver aquela quantidade de energia para formar glicose. Por outro lado, a exotérmica é a liberação de toda essa energia na forma de calor. A combustão é um exemplo mais clássico de uma reação exotérmica, né? A gente comumente utiliza o fogo tanto para aquecer outros alimentos, quanto, por exemplo, aqui no sul, para a gente fazer o nosso churrasco, né? A combustão está presente no nosso dia a dia, porque eu tenho um processo que libera uma quantidade de energia exotérmico e essa energia vai ser utilizada para ferver água, cozinhar alimentos ou preparar carne de um churrasco para a gente. Falando agora um pouquinho sobre variação de entalpia.
Aqui entra uma fórmula que já é muito importante vocês saberem, o famoso ΔH, ou variação de entalpia. Esse aqui é o calor trocado à pressão constante. Então, o ΔH ele pode ser escrito de duas formas, como o H final menos o H inicial, ou o H dos produtos menos o H dos reagentes. Percebam que nas duas escritas eu estou falando a mesma coisa, né? Porque os reagentes são sempre a minha parte inicial de uma reação química, tá lá do lado esquerdo da minha equação da reação química, e os produtos, como o próprio nome já diz, é o final da minha reação química, tá? Então, por favor, essa aqui é uma equação extremamente importante para vocês guardarem. A variação de entalpia de uma reação endotérmica, ela é positiva. O H dos produtos, a entalpia dos produtos, ela é maior que a entalpia dos reagentes. Por isso que ela é positiva. Já a exotérmica é o contrário. A exotérmica é sempre menor que zero, ela é sempre negativa. Então, o ΔH vai ser menor que zero. Por quê? A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Prof, isso é informação demais para eu guardar. Informações importantes. A equação que está aparecendo ali em cima da variação de entalpia e eu falei desde o início, endotérmica é o contrário da exotérmica. Guarda um conceito e pensa sempre para o outro como o contrário, tá? Caso tu necessite. Mas o importante é realmente a gente aprender e aprender pensando em coisas do nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, eu mencionei para vocês da glicose, né? Para a planta formar a glicose, é uma reação endotérmica. ΔH maior que zero. Exotérmica, eu libero este calor para o ambiente. ΔH menor que zero. Outra lei importante dentro do nosso estudo de termoquímica é a lei de Hess. O que a lei de Hess nos diz? Que a variação de entalpia em uma reação química depende apenas do estado final e do estado inicial da transformação. Ele independe do caminho. Então, a gente pode do A para C, o ΔH3 vai ser o somatório das variações de entalpia de A para B e de B para C. O que eu vou ver no final é o A para C. Um exemplo, então, da lei de Hess, né? A gente tem o quê? A gente tem no caminho 1 o NO, o N2, mais 2O2, dando N2O4. Isso nos dá uma entalpia de mais 9,6 kJ. No caminho 2, nós temos o nitrogênio reagindo com o oxigênio, dando 2NO2, e depois nós temos essas duas moléculas de óxido nitroso reagindo entre si, formando o N2O4. Então percebam que no caminho 2 eu inseri o produto reagente C. O ΔH2, que no caso seria a nossa primeira reação do caminho 2, é igual a mais 67,6. E o ΔH3, que é a nossa segunda reação do caminho 2, tem o delta igual a menos 58 kJ. O que eu posso fazer para demonstrar a lei de Hess? Eu acabei de falar para vocês que o NO2 está tanto como produto quanto como reagente. Então, eu posso cortar ele da equação e somar essas variações de entalpia parciais. A soma delas vai me dar o valor do ΔH1, que é o caminho direto dessa reação. Essa é só uma forma visual da gente perceber que o que a lei de Hess nos diz, né? Que a entalpia, ela independe do caminho, mas ela depende do reagente e dos produtos. As regras, então, da lei de Hess. As reações químicas, elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas, a gente acabou de ver isso aqui. Invertendo uma reação química, devemos inverter o sinal dela, e prestem muita atenção nisso quando vocês resolverem questões de termo na prova de vocês. Multiplicando ou dividindo uma reação química por um número diferente de zero, o valor de ΔH deve ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Aproveita e comenta aqui embaixo se tu quer a resolução de questões de termoquímica aqui no canal. Vamos seguir. Entalpia de formação. A entalpia,
para formar um mol de uma substância a partir somente de substâncias simples no estado padrão. Ou seja, as substâncias simples, ela tem um ΔH de formação igual a zero, que é o caso do oxigênio e do hidrogênio. Mas isso muda quando a gente tiver a formação de uma substância composta, como é o exemplo do CO2 e da água. A entalpia de formação para reações é a soma de todas as entalpias de formação dos produtos menos a soma de todas as entalpias de formação dos reagentes. Essa aqui é mais uma equação extremamente importante para vocês guardarem para a prova de vocês, tá? O ΔH, a variação de entalpia de reação, é a soma das entalpias de formação dos produtos menos a soma da formação de entalpia de reagentes. Lembrem sempre, tá? Final menos o inicial, beleza? E nesse caso aqui são os somatórios dos produtos menos o somatório dos reagentes. A entalpia de ligação. Entalpia associada à quebra de um mol de ligação covalente, simples, dupla ou tripla, entre dois átomos, formando esses dois átomos isolados no estado gasoso. Aqui, então, a gente tem um exemplo de uma quebra de ligação endotérmica, ou seja, eu absorvo energia para que essa quebra aconteça, que é o caso do hidrogênio formando dois Hs e do oxigênio formando dois Os, né? O gás hidrogênio formando dois hidrogênios e o gás oxigênio formando dois oxigênios. Eu preciso absorver energia para que esta quebra de ligação ocorra. Se a quebra de uma ligação é endotérmica, a formação dessa ligação é exotérmica, ou seja, quando eu formo esta ligação, eu estou liberando essa energia para o sistema. Veja que no caso do hidrogênio, que é o caso do slide aqui, as entalpias têm o mesmo módulo, mas mudam de sinais. Quando eu tenho a quebra dessa ligação, eu estou falando de um processo que precisa absorver essa energia. Porém, quando eu formo esta ligação, o sistema libera esta energia na mesma quantidade. Então, a quebra de uma ligação de hidrogênio, ela vai necessitar da mesma quantidade que libera a formação de uma ligação de hidrogênio. Bom, vamos para um exemplo que é o mais prático, né? Qual a entalpia envolvida nessa reação química aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir visualizar quais são as ligações que estão participando é abrir essas moléculas e desenhar elas dessa forma aqui. Então, aqui a gente tem as moléculas agora desenhadas de uma forma mais visual para a gente entender o que está quebrando e o que está formando. Todas as ligações aqui, né? Todas as ligações vão ser quebradas no caso dos nossos reagentes. A gente vai ter a quebra da ligação dupla do carbono com os hidrogênios e do cloro. Tudo isso é endotérmico, né? Eu preciso absorver energia para que isso aqui aconteça. Do outro lado da nossa reação química, nós temos o quê? Formação de ligações do carbono com os cloros e mantemos as ligações de hidrogênio. Todas as ligações são formadas, então quando eu formei aqui, eu liberei energia. Mas percebam que algumas ligações não são as mesmas, né? Antes eu tinha cloro ligado ao cloro, então agora eu tenho cloro ligado ao carbono. Antes eu tinha uma ligação dupla entre carbonos, agora eu tenho uma ligação simples. Vamos se atentar para esses detalhes quando a gente resolve esse tipo de questão, tá? Então, aqui eu tinha 4 ligações de carbono e hidrogênio, uma dupla, uma cloreto, cloro-cloro. Agora eu tenho 4 ligações carbono e hidrogênio, uma simples e 2 ligações carbono-cloro. Na tabela a seguir, eu tenho aqui a energia dessas ligações, mas cuida que a energia está em módulo. Então, a gente tem que cuidar para utilizar o sinal correto se é endotérmico ou exotérmico. Vamos para o lado de cá da equação primeiro? Eu tenho 4 ligações de carbono e hidrogênio.
Então, 4 vezes 413,7. Mais uma ligação dupla de carbono, que pela minha tabela tem uma energia de 614,6 kJ por mol. Mais uma ligação cloro-cloro, que me tem uma energia de 242,8 kJ mol. Para esse lado aqui, eu já vi todas as minhas energias de ligação. Lembrando que este lado é endotérmico, então ele precisa absorver, ele é positivo. Do outro lado, nós também temos 4 ligações de carbono-hidrogênio. Temos a ligação carbono-carbono, agora simples, que tem uma energia de 347,1. Nós temos dois novos tipos de ligação também, que é carbono-cloro, que, pela nossa tabela, tem uma energia de 327,4 kJ por mol. Agora, a gente tem a energia de todas as ligações envolvidas no nosso sistema. Eu sei que essas 4 ligações de hidrogênio, elas se repetem, tá? Os valores. E eles vão se anular, porque um é absorção e o outro é liberação de energia. Nesse lado aqui nós temos um módulo positivo e nesse aqui negativo, tá? Em modo eles são iguais, mas vamos colocar eles ali para quesito de cálculo e para a gente não se perder. A gente então vai ter os totais dessas multiplicações e somatórios. No lado dos reagentes, nós temos 2.512 kJ positivos, né? Porque eu estou no lado endotérmico, estou absorvendo calor. Do outro lado, nós temos menos 2.656,7 kJ. É o lado que eu estou formando novas ligações, então estou liberando energia, né? Lado exotérmico e, portanto, negativo. A gente vai fazer o somatório disso. Então, a variação de entalpia vai ser a variação dos produtos mais a variação dos reagentes. Um pouquinho diferente da forma que a gente tinha visto até então, porque aqui eu estou fazendo um somatório geral apenas, tá? O valor final, então, ele ainda é um valor negativo, como a gente pode perceber, é uma formação de produto. Então, eu vou liberar a energia na quantidade de menos 141,7 kJ por mol. Para a aula de termoquímica era isso aí. Espero que tu tenha gostado. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Na descrição tem outras informações bem pertinentes. E se tu quiser que eu resolva alguma questão de termoquímica mais a fundo, deixa também aqui no comentário do vídeo. Tchau!